Prazer estar aqui com vocês hoje. Esse é um tema que eu gosto muito, do qual eu gosto muito de falar. Mas antes da gente entrar no tema da nossa conversa de hoje, eu queria aproveitar para dar um recado, assim. Então, se você chegou aqui, teve essa informação sobre esse evento e você quer saber um pouco mais sobre a Core Angels, tem aqui 3 canais que você pode estar acompanhando para ter informações, para participar dos nossos eventos. Então, no LinkedIn, vocês podem acompanhar os nossos posts, algumas notícias sobre startups investidas, sobre novos grupos, sobre artigos também nossos. No site tem uma página só dedicada a eventos, onde vocês podem ver esse evento e muitos outros que nós estamos planejando nos próximos meses. Alguns eventos são abertos, outros eventos são restritos à nossa comunidade de anjos e founders, mas o público geral pode participar dos eventos abertos. E tem também a nossa newsletter mensal. Se for no site, lá no finalzinho do site, tem um lugar para você se inscrever e receber notícias mensalmente. É uma vez por mês só, a gente não manda mais do que isso. Mas é um canal interessante para ler artigos sobre investimento anjo, sobre o mundo das startups, sobre tendências, tem entrevistas, tem uma série de conteúdos interessantes sobre esse tema. Mas então vamos falar do impacto da participação do anjo no sucesso das startups, né? O impacto disso no retorno financeiro também. Bom, então a primeira pergunta que a gente coloca é essa, né? A atuação de um anjo pode mesmo contribuir para o sucesso de uma startup? Por que essa pergunta é importante? Eu costumo ter um pouco de pé atrás quando eu escuto uma afirmação que me agrada. Então, eu, como investidora anjo, e lendo essa frase, eu tendo a concordar com ela simplesmente porque eu sou investidora, simplesmente porque me parece uma mensagem agradável, interessante, que bom, eu posso contribuir. Mas sempre que é uma mensagem que me agrada, eu gosto de parar um pouquinho, procurar informação, procurar evidência, procurar fatos, estudos, para perceber se isso realmente é verdade. Então, há algum tempo eu já li alguns artigos sobre a participação dos anjos junto com as startups. Há algum tempo eu me dedico a também contribuir para as startups nas quais eu investi. Então, eu tenho algumas coisas aqui para partilhar com vocês, alguns compilados sobre esses estudos que eu venho lendo, que eu venho pesquisando, e também sobre a minha vivência nessa troca com as startups, com os founders nos grupos dos quais eu faço parte. Bom, a primeira pergunta é: o dinheiro do anjo impacta? Então, o anjo, por si só, ele já impacta porque ele coloca dinheiro numa startup, né? E os números mostram que sim. Essa é uma pesquisa com o ecossistema dos Estados Unidos. A gente tem um desafio muito grande nesse cenário de investimento anjo, que é a quantidade de estudos. A gente tem muito pouca informação compilada, muito poucos estudos compilados sobre essa atividade, sobre os resultados dessa atividade também. Mas esse é um estudo que mede apenas o impacto financeiro do investimento anjo em startups nos Estados Unidos, mostrando que sim, existe impacto na chance de sobrevivência, no aumento de chances de um exit e também na empregabilidade, no aumento de contratação dessas startups, né? E esses mesmos pesquisadores, o Carey e o George Lerner, eles fizeram um estudo muito semelhante, medindo as mesmas variáveis, porque eles ficaram preocupados quando tiveram essas descobertas, de que, será que isso é uma coisa só dos Estados Unidos? Será que isso está vinculado a uma questão cultural, ou de legislação, ou de ambiente de negócios que é tipicamente americana? Eles fizeram estudos semelhantes em 13 grupos de 11 países, grupos de anjos, e perceberam impactos bem similares nesses indicadores que eu coloquei aqui. Mas tudo bem, então isso é uma questão de dinheiro, de impacto financeiro do dinheiro do anjo, né? Mas e além do dinheiro? A gente sempre gosta muito de falar que o investimento anjo, ele é o smart money, porque ele alia não só o investimento financeiro, mas toda a contribuição que o anjo pode dar, com o seu background, com o seu networking, com uma série com a experiência, né, para as suas startups. Então, vamos dar uma olhadinha no que já se compilou de informação sobre isso, né? Primeiro, teve um estudo, esse estudo é um estudo bem conhecido e comentado, que é um estudo que ele faz uma análise bem interessante sobre os retornos que os investidores obtêm com as suas startups. Ele foi um estudo realizado com 158 investidores anjo, 1.080 investidas e 406 exits, tá? E, basicamente, o que esse estudo identificou foi que a distribuição dos retornos, né, e ali no eixo X a gente vai ver quais são os múltiplos nas saídas, ou seja,
por quanto que aquela startup foi vendida, né, o valor da venda dela comparado com o valor investido. E a gente vê que tem uma distribuição que mais da metade dessas startups, elas são uma perda para o investidor, né? Ele não consegue recuperar o valor investido. Mas depois você tem uma distribuição em que você tem 1% das startups com 30 vezes o valor investido. Então, no final das contas, a gente tem esses índices de múltiplo médio de 2,2 vezes o retorno do investimento, uma tira aproximada de 22%, e nessa amostra a média de investimento foi de 8% nas startups, ou seja, os anjos investiram um valor correspondente a 8% do equity das startups. Em pouquíssimos casos, se eu não me engano, acho que 5% dos casos dessa amostra, esses investimentos passaram de 20%. Então, realmente, eles estão ali no máximo até 20%, trazendo esse tipo de retorno. Né? Quando a gente olha essa distribuição, a gente percebe o quê? Que realmente o investimento em startup ele é arriscado. Se você for olhar, a maior parte mais da metade dele não dá em nada. E por isso que a questão da estratégia de portfólio, a questão da estratégia de montar um portfólio diversificado, ela faz muito sentido, porque você atuando como anjo sozinho, a chance de você escolher e investir e cair naquela primeira coluna ali, ela é bastante importante. E no final das contas, esses 9%, se a gente pegar aqui, né, dos 5 vezes a 10, 10 a 30 ou mais de 30, esses 9% eles correspondem a 80% do valor retornado. Em média, um negócio ele termina nessa amostra, né? Ele terminou em 3 anos. Então, em 3 anos a empresa teve o shutdown, né? Não foi para frente. As empresas com ganhos levaram em média 6 anos para ter o exit. Ou seja, isso é uma outra coisa importante que a gente gosta de salientar, que é o investimento anjo não é uma coisa que vai dar retorno, não é um investimento que vai te dar retorno em 1, 2 anos. 3 anos é um investimento de mais longo prazo. E aí, esses pesquisadores, né, que fizeram esse estudo do Siding with Angels, que foi esse anterior que eu mostrei, eles também já tinham feito um estudo. O Siding with Angels é na Europa, eles tinham feito um estudo em 2007, que é o Returns to Angel Investors in Groups, que são os retornos para os investidores anjo em grupos. Esse foi nos Estados Unidos, e eles fizeram uma releitura dessa pesquisa nos Estados Unidos em 2016. Esse quadro mostra que, mais ou menos, mesmo essas 3 amostras, em momentos diferentes, em cenários diferentes, a gente tem ali um múltiplo que ronda 2,2, 2,5, 2,6, nessa faixa. Existem muitos outros estudos que mostram múltiplos dessa ordem, né, médios, com taxas de retorno parecidas. Enfim, existe um perfil parecido para esse tipo de investimento, cross-country, cross-culture, etc. Tudo bem, mas o que pode contribuir para exits com maiores múltiplos? Né? O que a gente percebe dentro desses estudos? Quais foram as variáveis que, dentro dessas amostras, o que tinha em comum as startups ou os anjos que estavam investindo? O que tinha em comum aqueles que conseguiram maiores múltiplos nos exits? E aí tem alguns parâmetros interessantes. O primeiro deles na verdade, dois parâmetros muito relacionados ao perfil do anjo. Então, a expertise do anjo na indústria daquela startup, o quanto ele conhece daquele mercado, daquele setor, e também anjos com experiência empreendedora tendem a ter maiores retornos nos exits das suas startups investidas. E isso é muito interessante, porque isso de novo fala também com a questão da teoria, com a questão do grupo de investimento anjo. Porque se você investe sozinho, você tem expertise em uma indústria, 2, né? No máximo 3, talvez. Se você investe com um grupo, a chance de você ter essa expertise em várias indústrias diferentes coberta é muito maior. A mesma coisa em relação à experiência com empreendedorismo. Nem todos os anjos têm uma experiência empreendedora. Alguns têm carreira corporativa, outros já se aposentaram, outros já tiveram empreendimento, voltaram para a carreira corporativa. Então, essa diversificação de perfis é muito importante e interessante no grupo de anjos para a gente garantir que existam experiências diversas e garantir também que existam anjos com essa vertente, com essa experiência empreendedora, porque vão entender
vão saber falar melhor a língua dos founders, vão entender por onde eles passaram, vão conseguir ter uma empatia e uma identificação maior com os founders das startups investidas. Um outro ponto que esse mesmo estudo, Siding with Angels, trouxe é a questão da due diligence. Então, eles identificaram que as startups que tiveram pelo menos 20 horas de due diligence, elas tiveram retornos maiores. Elas ofereceram retornos maiores para os seus anjos. E quando eles falam disso, é interessante porque significa que o simples fato de você fazer uma due diligence não necessariamente vai filtrar, em alguns casos sim, filtra os melhores investimentos, mas em outros casos, apesar da startup ter passado pela due diligence, o fato de você ter feito a due diligence significa que você conhece melhor aquela startup. Significa que os pontos de atenção daquela startup vão estar mais claros para você. Então, ao longo do seu relacionamento com a startup, esses pontos de atenção, algumas red flags já estão acionadas e você consegue interagir com aquele founder e já tem um ponto de partida para esse relacionamento com a startup. A outra questão muito fundamental é a participação dos anjos após o investimento. Isso fica claro, eu vou trazer alguns números que vão deixar isso bem claro. E uma coisa muito interessante é que os maiores retornos foram obtidos em investimentos que não tiveram follow-on. E aí, isso é uma coisa que, quando a gente lê a princípio, pode causar um pouco de confusão, né? Poxa, mas startups que tiveram follow-on têm piores retornos? Como é que é isso? Por que isso acontece? E o que acontece é que, muitas vezes, o follow-on ele é decidido como uma forma de tentar evitar perder dinheiro naquele investimento. Então, muitas vezes, o follow-on é feito não porque se acredita que aquela startup tem uma boa oportunidade de crescimento futuro, mas sim porque não se quer deixar aquela startup morrer. E isso é uma péssima decisão de investimento. Então, esse achado dessa pesquisa demonstra o quanto realmente, muitas vezes, a decisão de follow-on ela não é acertada porque ela tenta evitar a morte de uma startup e não tenta contribuir para acelerar ou escalar uma startup que está indo bem. Bom, dando um zoom um pouco nessa participação dos anjos pós-investimento, o que essa pesquisa identificou? Bom, eles fizeram uma divisão entre startups que tiveram uma participação ativa dos anjos e startups que tiveram uma participação passiva dos anjos. Eu vou contextualizar um pouco o que é esse ativo e passivo, né? Essa participação ativa significa que o anjo ele fazia parte do board da startup, ou, no caso de ser uma startup que ainda não tinha board, não tinha essa configuração, era um anjo que tinha interações diárias, mensais ou semanais com essa startup. E o nível de participação passiva eram anjos que não tinham assento no board e também não faziam interações muito frequentes, eram interações trimestrais, anuais ou por vezes muito raras, até menos do que isso. E o que se descobriu foi que essa curva, né? Então, quando a gente olha o split ali das categorias de múltiplos, igual a gente tinha no gráfico anterior, e a gente divide entre passivo e ativo, a gente percebe que, por exemplo, as startups que tiveram múltiplos de 10 a 30 vezes ou maior que 30 vezes, elas são praticamente, quase todas, tiveram uma interação ativa com os anjos. Da mesma forma, né, por outro lado também, se a gente for olhar aqueles investimentos em que se perdeu dinheiro, esse número foi muito maior dentro daquele universo de startups que tiveram uma maior passividade dos anjos. Isso é bem interessante. Aqui faz sentido a gente fazer uma observação que é a seguinte. Aqui ninguém está dizendo que o fato de um anjo contribuir significa que o múltiplo vai ser maior, né? O que a gente está identificando aqui é uma relação que existe entre startups com maiores múltiplos e a atividade dos anjos. Não necessariamente a startup teve maior múltiplo porque o anjo foi ativo. Até porque muitas vezes o anjo pode ser ativo também porque a startup é mais interessante. Então, não dá para a gente explicar, mas dá para a gente ver que dá para a gente observar que existe sim uma situação em que esses grupos eles são de alguma forma correlacionados. Então, uma coisa acaba influenciando a outra. E quais são essas formas de participação, né? Esse estudo identificou que, às vezes, o anjo era membro do board, às vezes ele tinha uma abordagem mais de coaching com as lideranças da startup,
Em determinados momentos, ele fazia muito o papel de apresentar potenciais clientes ou parceiros, e até também algum envolvimento operacional. Então, em alguns momentos, o anjo tinha um background muito específico de um determinado tema que aquela startup precisava de ajuda, então ele se sentava com o time, dava um pouco mais de tempo ali e aprofundava um pouco mais em algumas questões. Agora, essa participação, essa interação do anjo, ela também tem um limite, né? Uma coisa que esse estudo observou é que em 13% dos investimentos, o anjo acabou assumindo uma posição na gestão. E esses investimentos tiveram retornos menores, né? Ou seja, quando o anjo deixa de ser anjo, a coisa não corre tão bem assim, né? Talvez esse número queira dizer isso. Mas, enfim, ainda precisa de muita pesquisa para elucidar. Isso aqui é só uma especulação que eu estou fazendo, mas é um achado interessante, né? E uma coisa que eu vou trazer um pouco assim, da minha vivência também, que eu percebo é que muitas vezes o anjo quer participar, mas não tem onde participar, né? Às vezes a melhor participação que o anjo pode fazer é deixar o pessoal trabalhar e daqui a um tempo voltar e conversar com eles e saber como é que as coisas estão. Então, uma interação em excesso, né? Uma vontade muito grande de estar ali olhando o negócio e tal, também pode não ser benéfico. A gente precisa ter um nível adequado de interação. Vou falar um pouco mais disso mais adiante. Bom, esses são alguns números de estudos que a gente trouxe para trazer alguma luz aqui sobre essa questão do impacto da participação dos anjos. Então, nós resolvemos fazer um estudo de caso. Nós pegamos um portfólio de investimento anjo, um portfólio de startups investidas por anjo, e tentamos identificar como era essa distribuição de múltiplos, como era a questão da participação, analisamos qual era o tipo de apoio que essas startups tiveram, e trouxemos algumas conclusões sobre isso, né? Então, esse portfólio é um portfólio com 27 startups que foram investidas desde 2015, tem uma ampla variedade, né, de indústria, de perfil de founders, são startups B2B e B2C também, com uma idade média de investimento de 4,8 anos. E aí ficou a pergunta, né? As startups com maior participação dos anjos, elas conseguem melhores resultados? Esse é um portfólio que ele não foi todo vendido ainda, já houve exits, existem startups que estão operando, então a gente fez uma avaliação de como que essas startups têm progredido em termos de aumento de valuation, para entender se existe alguma correlação entre a participação dos anjos nessas startups, e onde os anjos são mais ativos, existem de fato melhores retornos. Bom, essa é uma distribuição dos retornos potenciais. Então, da mesma forma que aquele estudo trouxe essa distribuição, né, em categorias de múltiplos, a gente fez para esse estudo de caso. E estou chamando de retornos potenciais porque é aquilo que eu estava explicando antes, né? Nem todas as startups, para aquelas startups que tiveram exit já, o que foi utilizado aqui como retorno potencial foi o valor da operação. Para aquelas que ainda não tiveram exit, o que foi utilizado como retorno potencial foi o valor da última precificação de mercado. O que a gente chama de última precificação de mercado aqui? É o valor de uma última ronda, né? Qualquer indício de mercado que tenha valorizado aquela startup num certo patamar, a gente usa esse patamar como referencial para identificar o quanto que essa startup se valorizou comparado com o investimento feito no início. Então, para esse estudo de caso, o que a gente observou foi essa distribuição. Menos de 50% tiveram perda do investimento, e um índice interessante de startups com 30 vezes, né, o 10 a 30 e múltiplos. Só para a gente lembrar como é que era a distribuição do Sizing with Angels, né, do estudo que a gente está usando como referência aqui da metodologia, a distribuição é bem interessante, assim, ela é bem parecida, né, ela tem uma curvatura bem parecida, mas tem algumas diferenças ali, especialmente nos múltiplos maiores. Agora, claro, isso é uma foto desse portfólio hoje. Pode ser que daqui a um ano, se eu tirar uma foto desse portfólio novamente, vai estar diferente, porque enquanto a gente não concretiza um exit, a gente não tem esse valor final do desempenho do retorno para os anjos. Aí a gente fez o seguinte, vamos pegar essas startups e vamos dividir aquelas que tiveram anjos bastante ativos, pouco ativos ou passivos. E nós identificamos que aquelas startups que tiveram uma maior participação dos anjos, elas alcançaram múltiplos médios de 8,26, que é um excelente número,
Os anjos pouco ativos, que são assim, pessoas que estão acompanhando a startup, mas às vezes elas não têm muito espaço para atuar. E esse pouco espaço para atuar se deve a uma série de fatores. Mais adiante eu vou falar, mas assim, às vezes o founder não dá muito espaço, às vezes o anjo ele tem interesse de contribuir, mas ele não tem muita experiência naquela matéria, naquele desafio que a startup está vivenciando. Então, essa pouca atividade ela pode acontecer por inúmeros motivos. E as startups que foram acompanhadas de forma mais passiva tiveram um múltiplo médio de 0,78, ou seja, perdeu-se dinheiro com essas startups. De novo, é importante a gente frisar que uma coisa não explica necessariamente a outra. Muito possivelmente, essas startups que tiveram um acompanhamento mais passivo, elas não suscitaram nos anjos um interesse, uma vontade muito grande, né? Ou não deram espaço, ou não eram negócios tão atrativos. Então, já se previa que talvez elas não fossem tão bem, mas, de fato, o fato de não ter participação de alguma forma, perpetuou esse potencial de perda de dinheiro e foram as que tiveram pior desempenho. Bom, então vamos fazer essa distribuição, a mesma distribuição que a gente tinha lá no Side with Angels, dos retornos, né? Olhando a interação ativa e passiva, vamos ver nesse estudo de caso como é que ficou. Quando a gente olha para essas startups desse portfólio, e aí lógico, né? Um portfólio é uma amostra bastante menor, mas a gente vê que a curva, você continua tendo uma grande parte dessas startups com passivas, né, com perda de dinheiro, com resultados muito ruins, e as outras, as participadas que tiveram mais atividade dos anjos em acompanhar, em interagir, etc., os múltiplos de 5 para cima só existiam, né, nesse grupo que está sendo analisado, só existiam startups que tinham algum tipo de interação com os anjos. Ou seja, isso mostra para a gente que realmente existe uma relação aí. Claro que a gente ainda precisa de muita pesquisa, muita identificação de variável, muito grupo de estudo, de amostras diferentes e tal. Não é uma coisa que a gente possa concluir, mas percebe-se que existe alguma relação entre essas duas variáveis, né? E aí que eu coloco de novo o quadro lá do Siding with Angels só para a gente ter uma base de comparação, entender. Então, nesse estudo de caso, o que a gente percebe é que a curva dos maiores múltiplos, ela realmente está maior do que no estudo de referência, com uma concentração muito mais positiva para as startups que tiveram apoio e interação ativa dos anjos. Bom, aí você pode falar assim, ok, Cíntia, já entendi, os anjos participam e de fato podem contribuir, mas no quê? Onde é que esses anjos contribuem? O que eles podem agregar para as startups? E aí, nesse estudo de caso, a gente analisou uma a uma as pessoas, os anjos que acompanhavam as startups, quais eram as ações que eram tomadas, quais os assuntos que foram trabalhados. Nós dividimos em 3 fases, né? Primeiramente, uma fase bem inicial da startup, que ainda está chegando no MVP, fazendo a sua validação do seu produto, da sua tecnologia. Nessa fase, o anjo ajuda muito com o quê? Com networking para conseguir fazer POCs, para fazer validação e pesquisa de mercado. É uma fase muito inicial ainda, com conhecimento específico sobre o mercado de atuação daquela startup. Então, se eu tenho uma startup que está desenvolvendo uma solução para o mercado hoteleiro, ter uma pessoa do setor de hotéis que entenda como funciona o mecanismo daquela operação que a startup quer atuar é muito importante para identificar o que são features interessantes, onde se deve gastar com desenvolvimento, onde não se deve gastar com desenvolvimento, como é que se aborda os clientes daquele segmento. Muitas vezes, quando a startup é criada e o seu produto é desenvolvido, as pessoas não têm muito conhecimento sobre por dentro, né, das organizações para quem elas vão vender. Quando a gente fala de B2B, então isso fica bem claro. Então, a ajuda do anjo em mostrar para esse founder como que as coisas funcionam, como deve ser uma abordagem, qual é o tipo de falha ou de oportunidade que existe nos processos daquele setor. Desse ponto, o anjo consegue contribuir bastante. Em estratégias de go-to-market pelo mesmo motivo, né? Então, uma pessoa que tem uma experiência numa determinada indústria, que a startup está atuando, onde a startup quer resolver algum problema,
essa contribuição o anjo consegue dar, né? Quais são as melhores formas de abordar o mercado. Quando a startup vai para uma fase de operação e tração, começar a ganhar tração, o perfil do negócio começa a mudar um pouco, o perfil dos problemas começa a mudar um pouco. A gente já está saindo dessa parte de validação, já está conseguindo cliente, então algumas outras coisas passam a ser mais necessárias e os anjos podem contribuir muito com isso. Uma primeira linha, a parte toda de liderança. Os founders, quando a startup começa a crescer, começam a surgir os primeiros desafios de liderança de equipes, gestão de crise, então às vezes você tem questões de conflitos societários. Muitas vezes quem começou a startup, na hora que a coisa começa a crescer um pouco, sai um founder, aí entra quem? E esse apoio para esses founders nesse momento, de alguém que tem mais experiência, de alguém que já passou por isso, de alguém que consegue, sabe, dar uma tranquilidade, falar, não, vai passar, vamos seguir junto, isso é muito importante. Então, a parte de liderança, gestão de crise, conflitos societários, etc., é uma coisa que começa a aparecer nessa fase. Vai seguir até as fases seguintes, mas as fases depois, mas nessa fase já começa. A outra questão também é a apresentação a potenciais clientes ou parceiros. E aí entra um tema muito importante, que é a referência do anjo. Então, quando uma startup investida por você se apresenta para um potencial cliente ou parceiro por um contato seu, ou seja, referenciado por você, existe um peso que é bastante importante para essas startups. E muitas vezes nós, anjos, esquecemos de dar essa devida atenção a essa atividade, que às vezes pode ser uma atividade que a gente pensa que é muito trivial, muito simples, mas colocar o nosso nome e dizer, olha, essa é uma startup na qual eu acredito, que eu tô, sabe, conheço o time, eles estão querendo fazer um piloto, querem apresentar para vocês a solução deles, acho que pode ser muito benéfico, acho que pode ser uma oportunidade para você conhecer a solução dessa startup. Então, esse tipo de referência tem muito peso quando o anjo coloca o nome dele ali. E começam também a surgir demandas mais pontuais, especialmente relacionadas a vendas, relacionamento com o cliente, marketing, tecnologia. A gente não pode esquecer que muitos founders têm um background técnico incrível, são pessoas que conseguem desenvolver soluções muito interessantes, mas têm pouca vivência comercial, pouca vivência de negócio, de marketing, etc. Então, não é raro a gente ver, nesse estudo de caso, existem algumas situações, algumas startups em que o anjo entrou apenas para trabalhar numa determinada demanda muito específica sobre a parte comercial, sobre a precificação, sobre o modelo de negócios daquela startup. E isso é capaz de fazer uma mudança grande na jornada da startup no futuro. E quando a gente começa a falar de escalar e de crescer, existe uma outra ponta de atuação dos anjos, que eles conseguem ser bastante efetivos, que é no planejamento e na condução de rodadas de fundraising. E por que isso? De novo, né? Tem a questão da referência. Então, assim, é uma startup que não está sozinha negociando uma futura ronda, é uma startup que já tem gente que investiu, tem gente que está junto, e esse anjo pode trazer alguns insights, né, sobre oportunidades de exit, de M&A, pode trazer alguns insights sobre métricas, valuation. O anjo que está acompanhando aquela startup sabe do crescimento, de como ela já evoluiu desde a última ronda, ele é capaz de ajudar muito a startup numa negociação melhor, ou em, de repente, conseguir suportar melhor os argumentos que vão levar a um determinado valuation. Então, esse tipo de contribuição é muito observado e faz bastante diferença na vida das startups. E agora eu vou trazer um último ponto, que é a questão da relação entre o anjo e o founder. Como eu falei antes, essa atuação do anjo, às vezes, ela é mais passiva, né? Ela é pouco ativa por diversos motivos. E muitas vezes esses motivos estão vinculados à relação entre o anjo e o founder. O que a gente percebe? Existem algumas condições que elas podem alavancar a participação do anjo, né? Primeiro, tem um alinhamento de expectativa sobre essa relação. O anjo ele pode influenciar uma startup, ele não pode decidir ou controlar. Então, o nosso papel como investidor anjo não é um papel de supervisionar o que esse pessoal está fazendo, né? Não é um papel de, me manda os relatórios que eu vou ver aqui como anda o meu investimento.
o papel não é esse. O papel é de conversar sobre o negócio, entender os desafios. Muitas vezes a gente enxerga oportunidades que os founders não estão atacando, ou a gente enxerga, ou a gente acredita, né, que sejam oportunidades que eles não estão atacando, ou a gente acredita que existam mudanças que possam ser feitas na startup, ou prioridades que devam ser estabelecidas na startup. Mas isso tudo é nossa crença, né? O negócio não é nosso. Nós não somos os protagonistas, nós somos os investidores, nós apoiamos a startup e podemos sim conversar, influenciar, trazer informações, provocar. As startups tendem a reconhecer muito esse papel de provocação, de perguntas difíceis, mas isso não significa que elas tenham que implementar o que nós, anjos, acreditamos. Então, muitas vezes, elas vão escutar, elas vão falar, interessante, mas vida que segue, elas vão fazer o que eles acham que tem que fazer para o negócio. Então, esse elemento de expectativa é muito importante, tanto por parte do founder, ou seja, o anjo vai interagir sim, quanto por parte do anjo, que olha, ok, você pode dar todos os palpites que você quiser, mas quem toma a decisão, a call no final de tudo, é da startup. Aí tem uma questão que é a iniciativa ser do founder. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente tem uma startup investida, é importante que esse canal esteja aberto para o founder procurar o anjo, para o founder trazer um desafio, ou compartilhar um problema, ou discutir uma determinada situação. A coisa do anjo estar o tempo inteiro, é claro que a gente pode, deve, né? Às vezes vê alguma coisa, lembra daquela startup, manda para a startup, vê uma oportunidade, ou está curioso com alguma coisa, poxa, a gente já não fala um tempo, como é que está aquela situação? É claro que a gente pode, deve perguntar, mas a gente sempre tem que entender que esse movimento ele precisa ser mais do founder em direção ao anjo do que o contrário. Então, é mais nós estarmos disponíveis e ajudarmos e aconselharmos do que estarmos ali para supervisionar ou controlar uma operação de um negócio que não é nosso, né? Tem um pedacinho nosso, mas a decisão não é nossa. Aí tem uma questão que é o founder coachable e o anjo que agrega. E essa questão é bem interessante porque, às vezes, eu escuto os dois lados, né? Eu escuto alguns anjos dizendo, mas esse founder também, tudo que eu falo, o empreendedor acha que ele sabe tudo, né? Não adianta nada. E, às vezes eu quero trazer alguma coisa, quero fazer alguma provocação, dar uma informação, mas parece que essa pessoa é surda, assim, ela sabe tudo que tem que fazer, ela não precisa de mim. Isso pode ser bem frustrante para o anjo, né? Mas às vezes acontece. E às vezes acontece porque o founder, ele não é muito coachable, ou seja, ele não quer muito escutar, ele acha que ele sabe tudo, e muitas vezes, quando isso acontece, dali a um tempinho ele vai quebrar a cara e vai voltar e vai perguntar, vai pedir informação, vai pedir ajuda, né? Mas também tem a questão do anjo agregar. Muitas vezes você quer muito ajudar uma determinada startup, mas o desafio que ela está vivenciando naquele momento, você não tem expertise para agregar, você não tem experiência para aquilo. Então, também não dá para a gente esperar que todos os empreendedores escutem todos os anjos sobre todas as matérias, né? Então, é uma coisa que a gente precisa ter muito alinhado, essa parceria de um founder que escuta, que absorve, que leva em consideração, mas um anjo também que se percebe que, olha, eu aqui não consigo ajudar muito, vou chamar um colega meu que tem mais experiência sobre isso, vou te indicar uma pessoa. Acho que impacta muito mais, agrega muito mais para a startup. A definição de situações claras de apoio. Muitas vezes esse apoio vai ser pontual, como eu estava dizendo antes. Uma das startups desse portfólio tinha uma demanda muito clara de repensar a precificação, de repensar o modelo de negócio, e aí veio um anjo que entendia, assim, poderia ajudá-los, ajudou por um tempo, quando acabou esse tempo, pronto, ele voltou a acompanhar como todos os outros, sem nenhum compromisso diferente. E, no final das contas, tudo é uma relação de confiança. Tudo é uma construção de relação de confiança que demora um certo tempo, né? Nas primeiras interações, talvez exista ali uma certa desconfiança. Mas será que essa pessoa vai me ajudar mesmo, né? E com o tempo, quando você vai mostrando que você respeita, né, que você está alinhado em relação à expectativa, que você entende o seu papel como anjo, e com o tempo também o founder começa a entender esse papel de anjo, essa relação vai sendo construída. Então, é uma coisa que leva tempo, mas uma vez que ela é estabelecida, ela é muito benéfica.
ela é muito benéfica porque a startup conta com uma pessoa com quem ela pode se relacionar, com quem ela pode tirar uma dúvida, com quem ela pode acessar os outros anjos daquele grupo. E é muito benéfica também para o anjo, né? Porque você investiu numa startup, você tem uma relação de confiança com aquele founder, significa que você sabe o que está acontecendo e você vai poder ajudar aquele empreendimento em algum momento sem aquela coisa de só fazer a apresentação bonita, só dar boas notícias. Então, quando você sabe que o empreendedor pode te ligar para pedir socorro para uma situação de crise, uma coisa assim, significa que essa relação está realmente construída. Isso aqui é um estudo, eu não vou me aprofundar, isso aí pode ser uma coisa para um próximo conteúdo que a gente vai falar aqui. Foi um estudo que foi feito, essa é uma autora, que é Stephanie Mast, ela estuda muito essa questão da relação entre empreendedores e investidores, e ela fez um estudo abordando 4 variáveis, né, basicamente, que ajudam nessa construção de relação e nessa atuação do anjo. A questão da responsividade, que é o quanto que os founders estão abertos, né? A questão da comunicação, né? Então, essa é uma frase de um founder, né? Eu não ligo para ela toda hora para dizer o que está acontecendo. Se fosse assim, eu ia estar só comunicando com todo mundo e não fazendo nada pelo negócio. Então, isso demonstra o quanto que, às vezes, os founders também se sentem um pouco pressionados a estar constantemente comunicando com os anjos, né? A reação a consultas e pedidos específicos de informação e a iniciativa para a interação. Essa falta de iniciativa ou esse excesso de iniciativa para a interação também impacta muito essa relação entre anjo e founder e pode impactar essa atuação dos anjos. Esse é um estudo bem interessante, tem outros estudos também relacionados a isso, que são do lado mais qualitativo, né, das relações, e que com certeza trazem um impacto para o retorno financeiro. Bom, mas isso tudo só é o que estou dizendo, são os estudos que estão dizendo, né? E o que os founders dizem? Então, trouxe aqui 3 depoimentos muito breves. A gente fala que esse é o Lucas da No Code, é uma investida da Corendus Atlantic, o nosso grupo que investe em startups brasileiras que estão se expandindo para a Europa. Ele relacionando aqui a questão do background, do acompanhamento semanal com alguns anjos. A Carry Point, que é uma outra investida também da Atlantic, e ressaltando a questão do acompanhamento mensal, da mentoria, apoiando as decisões da startup. E o Marcelo Bastos, que é o CEO da ScienceBay, também investida da Atlantic, falando não só das sugestões, mas também o fato da relação ser muito simples e muito franca e bastante direta com os anjos.